Fala galera, bom dia! Tá começando agora mais um Fala Galera 7 e 7. É um grande prazer estar com vocês aqui, iniciando aí mais uma semana, segunda-feira. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o Júlio de Lima e ajudo pessoas a conseguir alavancar suas carreiras e conseguir aumentar os seus salários em mais de 30%. E é muito importante que você entenda que para que você consiga alavancar a sua carreira, você precisa primeiro estruturá-la. Estruturá-la é uma coisa que na maioria das vezes não é tão simples. Eu diria que para que você consiga realmente avançar para um próximo passo dentro da sua carreira, é extremamente importante que você esteja com uma mentalidade na qual você sabe que você precisa estudar. E o estudar não vem apenas através de cursos. Ele também vem através do consumo do conteúdo que está disponível para você ao redor de toda a internet. Então existem diversos artigos, existem diversos posts, existem diversos vídeos, existem diversas palestras, workshops, existem diversos repositórios em serviços de hospedagem de código, como por exemplo o GitHub. Existem as pessoas que fazem parte da sua rede, que são suas conexões, que já aprenderam muito com suas trajetórias. Existem diversas fontes de conhecimento para que você possa buscar e conseguir melhorar dentro da sua carreira. Muitas pessoas acreditam que apenas o tempo de carreira faz com que você alavanque, né? Faz com que você alavanque sua carreira. Não é isso. Porque existem diversas pessoas que estão na mesma empresa há muito tempo e que estão na mesma empresa há muito tempo, que estão já, sei lá, há anos e não conseguiram ainda chegar a um salário, chegar a um reconhecimento que era desejado. Então entenda que para que a sua carreira possa ser alavancada, é importante que você primeiro entenda como é que você consegue ser melhor dentro da sua atividade. Então isso é mega importante. Você precisa ter isso na sua mente para que você consiga realmente alcançar como vou dizer assim, novos patamares dentro da sua vida profissional. Show de bola! Dito isso, eu posso dizer para você que existe muito conteúdo aqui dentro do meu perfil. Então depois você pode navegar lá na timeline, você vai ver muita coisa, você vai acessar o Reels aqui do meu perfil, você também vai ver muitos vídeos, que são vídeos curtinhos para tentar trazer para você alguma dica rápida. E você também vai ver na aba do IGTV aqui dentro do meu perfil também que tem muito conteúdo relacionado a testes de software para ajudar você. O meu perfil é um perfil voltado a contribuir com a carreira de vocês. É isso que eu faço aqui dentro do @JúlioDeLimasInsta. Então você precisa consumir tudo isso daqui, porque é um conteúdo gratuito, você pode acessar e assistir quantas vezes você quiser. Mas também não esqueça de dar um pulinho lá no meu YouTube. No meu YouTube também tem muito conhecimento, muito conteúdo, tem lá horas e horas de vídeos. Inclusive tem até um curso gratuito de introdução aos testes de API e REST para que você vá lá, assista várias vezes e no final, para quem gosta de certificado, tem até um certificado no final que você emite a partir do próprio uso daquele conteúdo que você aprendeu, né, do domínio que você aprendeu durante o curso. Então é muito bacana. Participe. Volto a dizer, para que você possa alavancar a sua carreira, o primeiro passo é você estruturar as suas raízes. E a gente às vezes acredita incorretamente, erroneamente, que a nossa carreira já está completa. Não está. Não está. A nossa carreira não está completa. Estou falando de mim, estou falando de você. Nossa carreira ainda não está completa. A gente precisa buscar cada vez mais. E buscando cada vez mais, aprender mais. E aprendendo mais, tendo o primeiro passo para que você possa alavancar sua carreira, que é ter o conhecimento. Esse é o primeiro passo.
Depois tem outros passos relacionados também à estratégia que você toma para que você consiga, então, trazer a visibilidade necessária para dentro da sua carreira para que você possa alavancar, ok? Mas lembre-se, primeiro passo é você conseguir, né, firmar suas bases como sendo alguém que testa aplicações, beleza? Show de bola. Durante o final de semana, eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories. Então, se você tem alguma pergunta também, você pode depois ir lá nos meus stories para que você possa enviar sua pergunta. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar respondendo ela. E no story anterior, a gente teve ainda uma outra pergunta, que foi uma pergunta sobre pirâmide de teste. O que acontece? Quando a gente fala sobre pirâmide de teste, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é aquela pirâmide, né? Uma pirâmide inicial do Mike Cohn, onde ele dividia essa pirâmide em 3 partes. Ele dividia em Unit, né, na sua base, Service, no centro da pirâmide, e UI, que é a interface gráfica de usuário, no topo. Então é assim, abriu a discussão sobre pirâmides, pum, já vem na sua cabeça essa pirâmide que era a pirâmide do Mike Cohn. Por quê? Eu diria assim que, pelo menos na minha lembrança, a primeira pirâmide que eu vi, né, ou melhor, a primeira abstração do que seria essa questão da pirâmide que a gente vai discutir aqui hoje, beleza? Então, foi lá num livro lá de 10, 11 anos atrás, quando ele escreveu e falou sobre esse conceito. Muitas pessoas, por algum motivo, hoje em dia ainda, usam essa pirâmide como sendo o centro das suas discussões de problemas atuais. Então veja, ela foi escrita lá atrás, 10, 11 anos atrás, e hoje em dia ainda as pessoas ainda continuam utilizando ela em sua natureza inicial, como se ela ainda fosse válida para todos os problemas que você tem hoje. Eu diria que esse é o primeiro problema. Por quê? Quando o Mike Cohn desenhou isso lá atrás, né, ele tinha uma ideia em sua mente, e a ideia que ele tinha na sua mente era a questão da granularidade da divisão dos seus testes automatizados em todo o seu sistema. Era essa a ideia que ele teve lá atrás. E aí ele pegou componentes que existiam naquela época para desenhar o que seria esse conceito, essa abstração dessa ideia que ele teve em sua mente. Então, tinha lá essa pirâmide que ele desenhou, e nessa pirâmide ele pensou assim, bom, o que eu quero representar a partir dessa pirâmide, né? Eu quero representar que quando a gente for automatizar testes, é muito importante que nós tenhamos subdivisões dessa automação. E que algumas partes dessas subdivisões, elas vão ter mais ou menos testes. Outra coisa que ele pensou é assim, algumas dessas partes aqui vão ter mais ou menos integrações. Outra coisa que ele pensou foi assim, algumas camadas aqui dessa pirâmide vão levar mais ou menos tempo. Foram essas as dimensões que ele pensou, entendeu? Então a pirâmide em si, ela tem pelo menos 3 dimensões, que é a dimensão do isolamento, a dimensão do tempo de execução e a dimensão da quantidade de testes que podem ter em cada uma dessas camadas. Essas foram as 3 dimensões. Mas eu preciso que você, nesse momento, que você foque nessas 3 dimensões, ok? Então, tenha total atenção nessas 3 dimensões. Vou até falar de novo para você. A dimensão do quão isolado é, ou você também pode falar do quão integrado é, né? É independente. Um é diferente do outro, né? O isolado é o contrário do integrado. Então, você toma da forma que achar melhor, tá? Mas quão isolado é ou quão integrado é? Quanto tempo leva?
e a quantidade de testes que tem. Essas são as 3 dimensões. Então, ele concebeu essa abstração e foi algo assim que foi muito importante, porque realmente são as 3 perspectivas que você tem que olhar para a automação de testes em si. Outra coisa que ele pensou foi assim, vou então agora colocar isso no papel. Quando ele colocou no papel, ele pensou, bom, o que é mais isolado? E por ser mais isolado, poderia executar em menos tempo. E por executar em menos tempo, eu poderia ter muitos testes. Aí ele falou, caramba, eu já sei. Testes de unidade. Então, em todo... E lembre-se, automação de testes não é... Quando você, geralmente, hoje em dia, né, para quem é testador, para quem é QA, a pessoa fala automação de testes e logo pensa lá no usuário, né, no robozinho clicando na tela. A automação de testes é mais do que isso. Tem muitas possibilidades de automação de testes. Eu, inclusive, gravei um vídeo sobre isso no meu YouTube, que fala sobre quais são as 10 principais camadas que você precisa levar em consideração quando automatiza testes. Então tem muitas camadas. Tipo, no vídeo eu falei de 10. Né? Você pode ir lá depois lá no YouTube e assistir esse vídeo, você vai ver que tem pelo menos 10 possibilidades de automação de testes que você pode ter em um sistema comum. Ok? Beleza. Então, ele foi lá e olhou apenas para a unidade. Ele falou, bom, com certeza a parte mais embaixo possível do software. Por quê? Da minha pirâmide. Por quê? Porque eu posso colocar muito, vai rodar muito rápido e posso ter... e tem um nível de isolamento muito, muito baixo. Aí ele foi lá e pensou numa outra camada que ele chamou de serviço. Nessa camada de serviço, ele estava pensando mais na forma com que, num level onde existe não só uma unidade, mas sim o acoplamento ali, uma conexão entre muitas unidades e a exposição dessas unidades para o que seria a próxima camada, que é a camada de UI, que estaria lá em cima. E ele considerou, naquele pensamento, naquele raciocínio dele, ele considerou que a camada de serviço, que seria aquela do centro, ela teria um grau de integração maior do que a unidade, o que faria com que ela fosse fosse um pouco mais integrada, um pouco menos isolada, e por isso demoraria um pouco mais de tempo para executar, e por isso teria que ter um pouco menos de testes ali dentro. Foi o que ele pensou. Aí ele falou, beleza, agora eu vou pensar qual seria o topo da pirâmide. E para a sua época, né, para a época dele, o que seria o mais lento? E o que seria o menos integrado? E o que teria o menor número de testes, para a sua época, seria a UI, a interface gráfica. Por que isso? Porque era muito comum você ter os softwares como sendo software de interface gráfica. O usuário teria que, né, ter todas essas partes anteriores já funcionando corretamente para que eles pudessem, então, ter lá em cima um teste onde o usuário fosse percorrer o uso da aplicação, né, clicando, digitando e fazendo esse uso já com um nível de integração muito maior. Por quê? Porque, né, volto a dizer, para que a interface gráfica daquela época funcionasse, era importante que tudo que tivesse embaixo já tivesse integrado em si. Por isso, né, lembrando daquelas 3 dimensões, lá no topo, esse nível de integração ele seria um nível muito grande de integração. Um nível muito grande de integração. Ou seja, todas as coisas, todas as pecinhas já estão ligadas. Eu já estou lá em cima nesse topo da pirâmide. E por essas coisinhas já estarem ligadas, vai demorar bastante. Por que vai demorar bastante? Porque, não tem como a gente isolar as coisas aqui. Isso era o que ele pensou, isso era o que ele tinha de fato para aquela época. Eu estou aqui na interface gráfica e não tem como eu isolar, não tem como eu ter um mock aqui para isolar, não tem como eu subir as coisas e deixá-las preparadas já com banco de dados, sem ter o banco de dados, sem ter as informações de persistência dos dados que eu preciso. Não tem como eu estar aqui em cima se eu não tiver as outras integrações que existem com todo o restante do mundo,
né, para esse sistema aqui. Então todo o ecossistema lá em cima já estaria integrado. Esse era o ponto que ele tinha naquele momento. Então vamos voltar lá para as nossas 3 dimensões, ou para as 3 dimensões que ele tinha na mente dele naquela época. Nível de isolamento era baixo, ou era baixíssimo, né, o nível de isolamento, porque o nível de integração tinha que ser, né, alto. Tempo de execução, alta também. Por quê? Porque ia ter que subir tudo isso, ia ter que manter tudo isso ativo, ia ter que ter uma preparação muito grande dos dados, a informação percorrendo o sistema ia levar muito tempo. Então, o tempo de execução era alto também. Daí, lógico, cara, pensa. Você olha para esse contexto e você fala, puxa, não consigo... O nível de isolamento é baixíssimo. O tempo de execução vai ser alto. Então, quantos testes eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter o mesmo número de testes que eu tinha lá embaixo na unidade? Não, eu tenho que ter pouquíssimos testes. Então ele foi lá e falou, não, ó, esse daqui é o topo da pirâmide, cara. Se, né, vamos pensar aqui na pirâmidezinha, seria só esse daqui, ó, bem pequenininho. Tem que ter poucos testes aqui. Aí ele falou, estou bem, já criei esse modelo de abstração. E aí esse modelo de abstração foi utilizado durante muito tempo, né, como sendo assim algo que era viável. Só que, vamos parar para pensar nessa pirâmide de hoje. Unidade. O conceito da unidade ainda continua valendo? Continua valendo. O conceito do serviço, ele é a parte central da pirâmide? Não sei. Sabe por quê? Porque, veja, naquela época era muito comum as empresas estarem deployando, por exemplo, interface gráfica, como sendo seu produto principal. Hoje em dia, a gente já vê um montão de empresas que nem tem interface gráfica. Que eles desenvolvem apenas, em vez de desenvolverem UI, desenvolvem API, como sendo o seu produto principal. Então nem tem interface gráfica. Aí como ficaria nesse caso? Essa pirâmide ela ficaria só com dois níveis? Tá entendendo? Por quê? Porque já mudou a forma de interpretação, porque a forma de desenvolver softwares também já mudou. Entendem a ideia? Aí o que acontece? Se a gente fosse pensar naquele conceito inicial de que lá no topo a gente tem a UI hoje em dia, que antes ela estava no nível mais alto de necessidade de integração, o nível mais baixo de isolamento do código, hoje em dia já não é verdade quando a gente pensa em aplicações, em frameworks mais modernos de desenvolvimento. Por quê? Nesses frameworks mais modernos de desenvolvimento, você desenvolve de maneira componentizada. Você tem lá um componentezinho, ok? E esse componentezinho pode ser lá, por exemplo, um botão. Ele pode ser tão pequeno quanto um botão, quanto um campo. Ou pode ser um agrupamento de componentes. Por exemplo, você tem simplesmente um formulário de login. Então aparece nesse componente que o front-end desenvolveu de maneira separada, ele desenvolveu um componente para o UI, ou seja, para User Interface. E esse componente, ele é um componente tão pequeno, que pode ser testado de maneira isolada. Então eu posso isolar apenas esse formulário e literalmente clicar nele, digitar nele, imputar informações para dentro dele e validar qual é a sua resposta. Hoje em dia eu posso fazer isso. E aí você olha lá para trás para a pirâmide de Mike Coll, que lá em cima estava User Interface, e você vê um componente desse de User Interface que pode ser isolado completamente. O que você pensa? Você pensa, caramba, então quer dizer que agora esse componente de UI está lá para baixo. Porque antes, naquela época, só poderia estar aqui em cima. Agora não, agora ele pode estar aqui embaixo. Eu posso testá-lo de maneira isolada. E ao fazer isso, você já passa a ter aí, então, uma dificuldade em entender a pirâmide. Por quê? Por que a gente está falando só de User Interface lá em cima, sendo que eu posso testar a User Interface aqui embaixo, numa camada de unidade em si? Entendem o que eu quero dizer? Por isso, o que eu vejo como sendo vamos dizer assim, a maior lição que eu pego para mim
daquela discussão que havia lá quando Michael desenhou aquela pirâmide inicial, a maior lição que eu pego daquilo é a seguinte: você precisa granularizar os seus testes automatizados. Como você faz isso? Através de pensar de maneira eficiente em quais são as camadas que existem do seu software ou do seu sistema. E pensando em quais são as camadas do seu sistema, você começar a distribuir os seus testes automatizados nessas camadas, ao invés de simplesmente escrever um montão aqui em cima na interface gráfica, que é onde você aprendeu, e aonde que, né, a compreensão de como interagir é mais simples, porque você é um usuário. E se você é um usuário, é muito mais fácil entender como testar como um usuário. Então, quando você geralmente está nessa pegada de, eu testo o que eu sou um humano. Sendo humano, eu sei como é que eu interajo com a tela. Logo, se eu encontrar um framework, uma biblioteca que me ajude a sair clicando nas coisas, eu, ser humano, vou entender muito mais simples como fazer isso. De uma maneira muito mais fácil como fazer isso. E aí, você, ser humano, vai lá então e começa a escrever um montão de testes lá em cima na camada mais próxima do seu usuário. Um monte. Aqui em cima. E você esquece de distribuir tudo que está aqui embaixo. O que isso gera no final das contas? Isso gera para você um fator, que é o fator de você ter muitos testes aqui em cima que poderiam estar rodando em partes aqui embaixo, e você acaba com o seu teste, estando apenas aqui em cima, demorando horas para rodar. Às vezes, quando eu estou fazendo algum tipo de consultoria em uma empresa, ou quando eu estou contribuindo com algum aluno que me pediu que me expôs um problema do dia a dia deles, que é um problema mais complexo, e que eu tenho que literalmente sentar e analisar e avaliar para entender o que está acontecendo, e geralmente os alunos falam assim, essas pessoas falam assim, olha, né, eu chego na empresa para dar consultoria, eu estou analisando o problema do aluno, e ele fala assim, olha, eu tenho um problema aqui. O problema que eu tenho aqui é o seguinte, a gente tem, hoje em dia, 600 testes automatizados. E esses 600 testes automatizados demora 24 horas para rodar. Tá bom, tô sendo um pouco, né, tô aqui exagerando um pouco. Vamos diminuir aqui um pouco. Eu tenho aqui esses 600 testes automatizados na parte de interface gráfica aqui, né, clicando, abrindo o browser, clicando. Ele demora aqui para mim 24 horas para rodar. E por demorar 24 horas para rodar, a gente tem que, sempre que a gente vai fazer uma entrega, a gente tem que esperar 24 horas para poder entregar. Porque está rodando todos esses testes lá na interface gráfica. E aí você vai olhar nas demais camadas, as camadas que estão embaixo, e não tem os testes automatizados apropriados lá. Ou às vezes até tem testes automatizados que já estão fazendo as coisas que aqueles 600 lá em cima fazem, que parte dos 600 fazem. E aí o que acontece nesse caso? Você fica com um elefante lá rodando durante 24 horas, sendo que você poderia pegar esses 600 testes aqui de cima e começar a granularizá-los, fazendo com que parte deles rodassem numa camada mais abaixo, outra parte deles rodasse numa camada mais abaixo, outra parte deles rodasse numa camada mais abaixo, outra parte deles numa camada mais abaixo, fazendo com que cada vez mais aquela quantidade de testes rodassem de uma maneira mais rápida. Então o que acontece? Acontece que o Mike Cohn, lá atrás, ele já estava pensando nisso quando ele pensou, né, nessas 3 dimensões aí que a pirâmide dele possui. Ele falou, se a gente conseguir trazer esse elefante que está aqui, particionar esse elefante que está rodando aqui em cima, em camadas mais abaixo, que me permitem trazer mais isolamento, que isso vai ser muito melhor. É isso que ele pensou. Vamos pegar aquilo lá, vamos trazer mais para baixo. E se você for parar para pensar aí, esse conceito, se a gente for pensar só na abstração em si, no qual objetivo que ele quis alcançar,
Você vai pensar assim, caraca, isso faz sentido até hoje em dia, Júlio. Faz sentido até hoje em dia. O que não faz sentido por completo hoje em dia é a forma com que ele dividiu a pirâmide naquela época. Porque hoje em dia, porque a partir do momento que ele dividiu a pirâmide e colocou nela componentes que eram componentes de época, isso fez com que o formato da pirâmide então não fosse mais suficiente. E sabe o que aconteceu? Outros pesquisadores vieram e começaram a trazer variações da pirâmide dele. Então, chegou um outro pesquisador e falou assim, olha, é o seguinte, tem um jeito mais fácil, ou tem um jeito mais adaptado de fazer isso. Sabe qual que é? Põe lá embaixo na pirâmide, Unity. No meio da pirâmide, chame de integração. No topo da pirâmide, você pode chamar de, por exemplo, end-to-end. Olha, fazendo dessa forma, fica mais fácil das pessoas entenderem hoje em dia e você não se acopla. Então, fazendo essa mudança, trouxe essa perspectiva de que eu não preciso, lá em cima no topo, não é a user interface que representa o maior grau de integração. Não. Porque hoje em dia, você pode ter, por exemplo, testes de integração, que são testes de integração, testes de API, REST, por exemplo, que estão lá no topo da pirâmide. Por quê? Porque a última coisa que você desenvolve para o seu cliente final é uma API REST. E lá em cima ela está de um jeito que ela está completamente integrada. Como ela está completamente integrada, a gente chama de end-to-end. Por quê? Porque o end-to-end aqui nesse contexto não é o caminho que você vai seguir. O end-to-end, nesse caso, é o grau de integração que existe entre as coisas. Então, se eu tenho end-to-end, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho tudo conectado. Ao invés de ter algum mock aqui, algum mock acolá, no end-to-end eu tenho tudo conectado. Se tudo está conectado, então, nesse caso, por estar tudo conectado, eu tenho, então, o fato de que, agora olhando lá para trás, para aqueles 3 pilares, né, para aquelas 3 dimensões lá que o Mike Call pensou. Olhando lá para cima no topo, eu peguei tudo aquilo que estava lá, que estava até então podendo ser isolado e removi as camadas de isolamento e integrei tudo. Então, lá no topo, é o maior nível de integração possível. Seja API, seja UI, ou seja o que for que surgir no nosso futuro. Aquele maior grau de integração está lá em cima. E se você tiver muitos testes lá naquele maior grau de integração lá em cima, você vai sofrer por diversos problemas. Vou citar para vocês um problema que pode ser para você um sofrimento. Veja. Vamos pensar naquele caso daquela pessoa que tem lá os 600 testes automatizados, né? E que eles rodam dependendo de que tudo esteja conectado, beleza? Tá rodando o teste do 1 ao 10, todos passaram. Do 10 ao 20, todos passaram. Do 20 ao 30, opa! Teve aqui 5 testes que quebraram. Sabe por que quebrou? Porque enquanto estava rodando, um dos serviços relacionados àquele sistema parou de funcionar, teve uma instabilidade, sabe? Deixou de funcionar por algum motivo, mas teve uma queda rápida. Só que essa queda rápida já fez com que o teste parasse de funcionar. Aí o que acontece? Ou você para completamente a execução daqueles 600 testes, que já estavam lá, né, no número 20 ao 30, já tinha passado ali, sei lá, 1 hora de execução. Ou você para tudo aquilo, ou então você deixa eles falhando. E depois que eles falharem, provavelmente você tenha que falhar também a build que estava tentando entregar aquele código em produção. E isso faz com que você tenha que rodar tudo de novo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Aqui em cima, quando você tem tudo integrado, você tem uma sensibilidade maior na hora de rodar as coisas. Por quê? Porque está tudo integrado. E por estar tudo integrado, pode ser que um dos sistemas venha a falhar e uma das aplicações venha a falhar ou venha a ter uma queda. E por ter essa queda, você não vai conseguir ter o seu teste passando porque aquilo vai interromper de alguma forma o funcionamento de algo. Então isso é algo importante assim da gente refletir hoje em dia. Por quê?
Porque se eu tenho muitos testes aqui em cima, já é um sinal de que eu não estou usando a pirâmide. E na maioria das vezes, por você não ter o conhecimento sobre essa questão dessas dimensões da pirâmide em si, você chega em algum lugar sem nem conhecer a pirâmide e você começa dizendo: ah, a gente tem que aplicar a pirâmide. Ah, ô Júlio, o que você faria? Ah, eu aplicaria a pirâmide. Ah, estamos começando aqui uma empresa nova. Vamos pensar na estratégia de automação de testes. O que você faz? Ah, vamos aplicar a pirâmide. Só que daí quando chega no dia a dia, você fala assim: ah, o que eu vou automatizar? Ah, vamos automatizar tudo com Cucumber, com Selenium e é isso. Mas caramba, onde está a tal da pirâmide que você estava falando até agora? Ah, não, é verdade, é verdade. Eu tenho que colocar aqui então, olha, testes aqui de integração e tem que colocar testes de unidade também. Ah, tá bom, e como faz isso? Ah, faz assim, ó. Eu vou escrever tudo lá em cima e você escreve tudo aí embaixo. Pô, mas se é uma pirâmide, precisa haver harmonia entre as três camadas. Precisa haver uma harmonia entre as três e um planejamento que está relacionado aos três, porque você precisa entender que se você pensou em 600 cenários aqui para cima e não pensou nos que estão aqui embaixo, já está errado. Você tem que pensar, aqui em cima eu vou ter... Ó, tem 600 no total. Aqui em cima eu vou ter 10. Aqui embaixo eu vou ter outros, sei lá, outros 190. Aqui embaixo eu vou ter outros... Aqui embaixo eu vou ter outros 400 testes. E quais são esses testes? Ah, são esses daqui. A gente lista eles e a gente divide eles. Estão entendendo? Por que isso? Porque você está pensando na tal da pirâmide. O que acontece na prática, na maioria das vezes, é o seguinte. Você, conhecedora da pirâmide, chega em uma empresa e diz que lá na interação mais integrada que você tem no seu sistema, vamos dizer que lá na empresa que você entrou seja através do uso de um dispositivo mobile, por exemplo. Você chegou lá e você falou, olha, vai ter só 10 aqui, porque a gente vai colocar outros 190 como sendo aqui nessa camada de integração e outros 400 na camada de unidade. Aí o seu gestor olha para você e fala assim, mas você tá louco? Como assim vai ter só 10 testes automatizados lá nessa camada mais integrada? Como assim? E você mesmo olha para si e fala assim, nossa, é mesmo? Como assim? Eu vou colocar só 10 lá? A gente não vai conseguir ter qualidade. Se você pensa isso, se o seu gestor pensa isso, então você não está pensando na pirâmide de testes de Mike Cohn. Você está pensando em qualquer coisa que não seja ela. Por quê? Porque na pirâmide de testes de Mike Cohn, se você pegou um número grande de testes, você tem que dividir ela de maneira harmoniosa lá dentro da pirâmide. Senão você nem está fazendo essa pirâmide dele. Entende o que eu quero dizer? Então é mega importante que você entenda que aplicar esse conceito da pirâmide de testes de Mike Cohn é você pensar que a sua mentalidade como sendo alguém que testa aplicações e que a mentalidade da gestão e que a mentalidade ou a disposição dos desenvolvedores para codificar testes em camadas mais abaixo vai mudar também. Tudo isso vai mudar. Entendem? Por que isso? Porque você vai passar a dividir o seu teste entre todos esses layers. Então, se um testador chega para mim e fala assim, olha, Júlio, lá na minha empresa eu implementei a pirâmide de testes. Eu falo, sozinho? A pessoa fala, sozinho? Eu falo, pô, você está mentindo. Por quê? Porque como que você conseguiu aplicar sozinho a pirâmide de testes, sendo que existia lá um montão de testes que eram feitos no nível de código, e você tá falando que você foi lá e escreveu tudo isso? Como você escreveu tudo isso? Estão entendendo? Por quê? Porque existe um comprometimento não só do QA, mas do QA, dos devs, da gestão, da arquitetura também, porque tem que pensar para que você consiga ter testes em mais do que em todas essas camadas que podem existir aqui embaixo no seu sistema, é necessário que a arquitetura também contribua, ajudando a trazer uma arquitetura do software que seja uma arquitetura que permita ser testável. Não é simplesmente sair codando.
Muitos de vocês que estão assistindo essa live hoje vão chegar no seu dia a dia e vão falar assim, galera, aqui dentro do nosso... Olha, eu ouvi falar sobre um termo, teste de unidade. Durante toda a minha carreira como sendo QA, eu ouvi falar sobre teste de unidade. Mas quer saber na real, o Dev? Eu não sei nada sobre isso, cara. Eu tenho uma noção, um cheiro do que seja. Será que a gente pode ver aqui, abrir o seu código e tentar escrever um para ver se a gente consegue? Aí quando você for lá tentar escrever um código junto com essa pessoa, talvez essa pessoa olhe para você e fale assim, olha, não cabe aqui teste de unidade. Sabe por quê? Porque aqui dentro, a gente desenvolveu o software desde o início lá atrás, a gente desenvolveu esse software sem ter muito essa questão de preocupação com a arquitetura ou com a testabilidade. Agora, olha isso daqui, ó. É completamente integrado, mesmo aqui embaixo, na camada mais baixa. Estou te mostrando aqui agora, ó. Essa daqui é a camada mais baixa. Mesmo aqui, não dá para colocar. Por quê? Porque é tudo integrado aqui, ó. Tá tudo integrado, cara. Não dá, entendeu? Tá completamente integrado esse negócio. E aí você olha para isso e pensa assim, mas por que tá tudo integrado? Vamos mudar. Já sei. Pô, vamos mudar, vamos conversar com a gestão. E você vai conversar com o gestor vai falar assim, mano, entendi a ideia, entendi o valor de ter testes de unidade, vamos conversar com o Dev. Dev, é o seguinte, o QA aqui do time chegou lá pra mim e me convenceu dessa ideia aí de fazer teste de unidade. Olha que legal, cara. Ele fala, o QA conversou comigo também. Ele conversou comigo e ele explicou pra mim como que é esse negócio de teste de unidade. A gente tentou codar um aqui juntos, né? Só que, olha, o gestor, é o seguinte, tá tudo acoplado. A gente está desenvolvendo esse código aqui faz 5 anos. A gente nunca pensou nesse negócio de testar o código um dia. A gente nunca pensou nisso, cara. Mas, realmente, seria muito bom. Quer saber? Eu, como dev, ia ter aqui uma confiança maior no meu código. Mas, tá acoplado. Daí fala, beleza, mas e aí? Quanto de esforço, mais ou menos, você acha que a gente vai ter aqui para desacoplar isso? E fala, vai ser X. E pensa em X como sendo um número muito alto, drástico. O gestor vai falar assim, não, melhor deixar como tá. Funcionou até hoje. Entende? É isso que acaba acontecendo. Por quê? Porque para que você mude, refatore um sistema, para que esse sistema ele realmente tenha essa possibilidade de ter testes de unidade, é muito importante que haja esse fator de você conseguir ter projetado a arquitetura do software para favorecer isso. Então, falar de pirâmide de testes, só falar é muito fácil. Olha só, falar, né, é fácil. Implementar é difícil. Tá? Então repita comigo aí na sua casa. Falar é fácil, implementar é difícil. Entende? É difícil. É difícil porque não envolve só você. Então, quando você fala que você implementou a pirâmide de testes dentro da sua empresa, é quase que passar vergonha à toa, entendeu? Por quê? Porque não depende só de você. Depende de você, depende do dev, depende do gestor, depende do arquiteto, depende de um monte de gente. Por isso, volto a dizer para você, a questão da ideia em si da pirâmide, ela é muito boa. Por quê? Porque te diz que você tem que fracionar os seus testes, né, fragmentar os seus testes, granularizá-lo, dividi-lo em diversas camadas. Só que para que você alcance isso, tem que ter a parceria com as pessoas que vão ser responsáveis por escrita de teste de unidade, de integração, para que vocês possam harmonizar aquela ideia dos testes que estão lá em cima e que poderiam estar mais para baixo. Você tem que ter uma arquitetura que favoreça você executar testes em camadas mais baixas. Você tem que ter um ambiente que seja um ambiente apropriado para que você consiga executar os testes em cada uma dessas camadas. Você tem que ter o conhecimento de como é que se escreve testes em diferentes camadas e você tem que ter a destreza de, primeiro, identificar sistematicamente o que vai ser testado e depois de identificar sistematicamente o que vai ser testado, também identificar sistematicamente qual é a porção que você pode ter de divisão para cada uma dessas camadas.
Isso é o que forma essa tal dessa pirâmide aí. Hoje em dia, né, dado que aquilo que eu disse para vocês logo no início, que a pirâmide que foi concebida há 11 anos atrás, ela não mais se adequa ao que a gente tem hoje em dia, de necessidades relacionadas a testes em um software, muitas outras formas geométricas foram criadas. Muitas outras formas geométricas foram criadas. É importante que você também conheça elas para que você possa entender, não para que você simplesmente pegue elas e saia usando, não, mas que você pegue o estudo que está por detrás daquela forma geométrica e você entenda, fala, o que esse pesquisador estava pensando quando ele teve essa ideia aqui dessa forma geométrica? Ah, entendi, olha só, ele teve uma ideia bacana aqui. Por detrás dessa forma geométrica tem uma mentalidade de que precisa ter mais testes em uma camada A do que numa camada B, porque tem muitas camadas aqui. Tem, sei lá, um sistema, como eu disse para vocês, pelo menos 10 camadas aqui, né, para que você possa só para você possa ter uma ideia assim de onde você poderia distribuir seus testes, tá? Mas tá lá. E dentro dessas camadas, olha, a pessoa pensou mais em testes aqui do que testes aqui, por quê? Porque tinha uma razão, um motivo, uma circunstância que levou aquela pessoa a entender aquilo. Então é importante que você entenda essas outras formas geométricas sim, para que você possa saber como foi o estilo de divisão. Uma coisa, pessoal, é certa. Pensar que a automação de teste está relacionada apenas à interface gráfica ou à API não é algo real. Não é. Tem muitas outras camadas que podem ter testes e que estão mais abaixo. E se você conseguir distribuir seus testes entre elas, isso vai fazer com que você consiga ter muito mais sucesso. Beleza? Então, respondendo agora a dúvida da pessoa que me mandou a pergunta lá sobre pirâmide de testes, a pergunta foi a seguinte. Júlio, testes de API, elas estão em qual camada da pirâmide? Sabe qual que é a resposta? A resposta é, depende. Depende. O seu sistema, você está testando a API, ou melhor, né? Vamos voltar. Se você pensa em API, você está pensando em API, uma biblioteca que você criou e que você entregou ela para que outro software pudesse utilizá-la. Você está pensando numa API que está exposta via HTTP. O que você considera como API? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos dizer que fosse uma API REST, por exemplo. Você está testando os seus métodos de maneira isolada ou de maneira completamente integrada. Entende? Eu acho que esses dois pensamentos já fazem com que vocês tenham uma ideia do que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer, a pirâmide em si, ela pode estar em diversos... quando você pensa na pirâmide, olhar para uma API pode fazer com que ela esteja em diversos layers diferentes, dependendo do nível de integração que você tem. Certo? Outra coisa que a gente poderia usar como resposta para essa pergunta é assim, depende. Você está falando da pirâmide de quem? Da pirâmide de Mike Coll ou das outras pirâmides que foram criadas no decorrer dos anos? Essa é outra coisa que a gente poderia trazer também como sendo uma pergunta para tentar identificar melhor essa pergunta que foi feita. Por quê? Porque a pergunta que foi feita é uma pergunta genérica demais. Quando a gente pergunta onde é que uma camada específica, onde é que uma aplicação específica, de uma plataforma específica está dentro das diversas camadas que o software pode ter, é muito comum você ter, na verdade, que prover mais informações, principalmente com qual é o nível de integração que você tem para esse objeto que você quer testar. Porque quanto mais integrado estiver, mais acima está. Quanto menos integrado estiver, mais abaixo está. Dentro dessa pirâmide inicial. Né? E se for na pirâmide de Mike Coll, ela nem passa da segunda camada da pirâmide, porque é a unidade de serviço. Lá em cima é UI.
né? Interface gráfica de usuário. Então, na pirâmide de call, ela nem sobe ela nem sobe pro topo da pirâmide, ela para aqui embaixo no serviço. Se forem outras pirâmides, vamos dizer assim, outras redefinições dessa pirâmide, talvez chegue até lá em cima, quando você tiver com tudo integrado embaixo dessa sua API, que seria lá em cima num end-to-end. Então, você tem aí, pessoal, uma série de características, perguntas que precisam ser feitas quando alguém te fala em qual nível que está da pirâmide. Mas eu diria que, para que você consiga responder isso de uma maneira adequada, é necessário que você entenda aquelas 3 dimensões: grau de isolamento, tempo de execução e quantidade de testes que vão estar em cada uma das camadas. E uma outra coisa ainda que eu convido vocês hoje a pensar é o seguinte: por que eu vou querer responder uma pergunta dessa se eu não entendi ainda o porquê que é necessário ter a pirâmide? Estão entendendo aqui a ideia? Se você hoje é alguém que recruta pessoas, ou seja, alguém que contrata pessoas para sua empresa, ao invés de perguntar o que é a pirâmide de testes, ou perguntas como essa de onde é que está a API, o teste de API dentro da pirâmide de testes. Não pergunte isso, pergunte: se eu tenho 20 testes, como é que eu distribuo, como é que eu sei como distribuí-los dentre as diversas camadas? E você define quais são os nomes que você vai dar para cada uma dos níveis da camada, dessa pirâmide em si. Porque dessa forma a gente está fazendo um pensamento reflexivo quanto ao porquê da granularidade que existe dentro da pirâmide em si. E não simplesmente perguntando o conceitual, porque o conceitual ele pode te ajudar óbvio, a entender o que há por detrás dela, mas não te ajuda você a implantá-la no seu dia a dia. Então é dessa forma que eu gostaria de finalizar aqui essa nossa live de hoje, tá? Eu sei que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo respondê-la aqui a tempo. Vamos lá. Júlio, você indica algum texto que fale sobre a história da pirâmide de teste? Sim, tem um texto lá no site do... Acho que no site... Eu não sei se está hospedado no site da ThoughtWorks ou se está hospedado no site do autor, mas pesquisa por Test Pyramid in Practice. Ou seja, pirâmide de testes na prática, em inglês. Vocês vão encontrar um texto muito bom que fala sobre a pirâmide de testes. Eu não me lembro agora o nome do autor. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho enquanto eu falo. Mas nesse texto ele aborda especificamente sobre a pirâmide de testes e de uma forma que traga para vocês esse navegar no tempo, né, de como foi a criação da pirâmide de testes lá atrás. E também fala sobre como foi, como ela se adequa ao contexto que nós temos hoje em dia, tá bom? O autor é o Han Volk e tá lá no site do Martin Fowler, tá? Então depois procurem aí. Han se escreve com H-A-M, Han Volke, V-O-C-K-E. E ele conta essa história da pirâmide de testes e também, né, com o passar do tempo, e também dá diversas dicas sobre como é essa aplicação na prática hoje em dia. Tá? Então lá você vai conseguir encontrar muitas coisas sobre a pirâmide. Tem diversos outros materiais também, inclusive materiais que foram criados em português, para que você possa aprender mais sobre alguns fatores que influenciam muito essa questão da escolha da pirâmide ou dessas diversas formas geométricas. Por exemplo, lá no portal no canal do YouTube do Agile Testers tem uma palestra muito bacana, onde eles falam sobre essas diversas formas geométricas e como é que elas impactam no seu dia a dia. Também tem outros diversos textos que falam sobre
sobre o uso de pirâmides hoje num contexto mais contemporâneo da engenharia de software. São aí diversas fontes para que vocês possam acessar e possam aprender mais aí sobre esse conceito, mas não só o conceito, que essa é a chamada que eu faço para vocês hoje, que é também olhar para a perspectiva prática que existe por detrás disso. E no quão é necessário que você não trabalhe sozinho nesse caso, né? Mas que você trabalhe, na verdade, também junto com as outras pessoas que estão no seu time, tanto gestão, quanto desenvolvimento, quanto também arquitetura, para que vocês consigam alcançar, no final das contas, essa granularidade tão desejada da automação de testes, tá bom? Show de bola! Eu tô vendo aqui vocês falando que tem pessoas que deixaram perguntas aqui para mim, né, no campo de perguntas da live, mas na verdade essas perguntas são as perguntas que estão na minha caixinha e que eu vou responder posteriormente nos meus stories, tá bom? Pessoal, muito obrigado por estarem comigo hoje. Amanhã tem mais Fala Galera 7 e 7. E eu espero vocês aqui novamente às 7 e 7 da manhã. A gente se vê amanhã então. Até lá. Tchau, tchau.